Olá, meus amigos! Mais uma aula de Direito Administrativo para você, futuro técnico do TRE, Bahia Técnico Judiciário. Muito bem, gente, meu nome é Leonardo Torres e mais uma vez é um grande prazer, uma grande satisfação estar com vocês, nobres colegas, em mais uma aula. A gente tudo nosso, pura vida. Antes de tudo, a frase do dia. Vamos lá, frase do dia. Opa, está aqui. Eu ainda não cheguei lá, mas estou mais perto do que ontem. Legal, legal, muito bem. Vamos lá, gente, ó. Então, para que não percamos tempo, vamos lá então. Estamos aqui resolvendo algumas questões da banca CESP ou SEBRASP, tanto faz que a nossa banca aqui do TRE Bahia Técnico Judiciário da área administrativa. Muito bem, gente, ó. Até a aula passada, só para relembrar aqui, ó, resolvemos questões sobre o tema princípios do direito administrativo e também atos administrativos. Legal, gente? Fomos até a questão 6. Aula de hoje, coloquem aí no seu manual caseiro, gente. Iremos tratar aqui no ponto 3, iremos tratar do que, gente? Da divisão horizontal da administração pública. Gente, tecnicamente esse tema ele é pedido em nosso edital, ok? A divisão horizontal da administração pública, ou estrutura da administração pública, ou organização da administração pública, tanto faz. Gente, não se esqueçam, como que a administração pública é fragmentada, dividida horizontalmente? De forma horizontal, gente, aqui, ó, temos a administração pública direta, legal, e a administração pública indireta. Então essa é a divisão horizontal da administração pública, fruto lá daquele famoso Decreto-Lei 200/67, que representou o quê, gente? A terceira grande reforma na administração pública federal, tá? Que com o passar dos anos também foi estendida a estados e municípios. Só para relembrar, vamos lá, gente. A administração pública direta é a administração pública centralizada, gente. A administração pública, ó, centralizada. Por que centralizada? Porque é aquela administração pública executada por quem? Diretamente pelos órgãos públicos que integram os entes centrais. É aquela administração pública diretamente executada por quem, gente? Pelos órgãos públicos que integram os entes centrais. Órgãos da União, órgãos estaduais, órgãos municipais e órgãos distritais. Não se esqueçam que os entes centrais, eles são pessoas jurídicas de direito público. Ok, agora, os seus órgãos, né, os órgãos que integram os entes centrais, não têm personalidade jurídica própria. Ok. E aqui na administração pública indireta, gente, é uma das formas de prestarmos uma administração pública descentralizada. Aqui na administração pública indireta, o que nós teremos? Entidades públicas com personalidade jurídica própria. Entidades públicas que têm personalidade jurídica. Elas têm autonomia financeira e administrativa. Legal. Vamos relembrar, vamos lá, gente, ó. Quais são as entidades que integram a administração pública indireta? Vamos lá, relembrando aqui, ó. As autarquias, por exemplo, INSS, por exemplo, o IBAMA, e cuidado, hein? Autarquias são pessoas jurídicas de direito público, ok. Temos aqui também as fundações públicas, Gente, fundação pública, por exemplo, a FUNAI, a FUNASA, o IBGE. Fundação pública, temos duas modalidades. Fundação pública, onde a lei só autoriza a criação e que ela nasce com registro do seu estatuto em cartório, tem um regime privado. Legal. E aquela fundação pública, que é criada por uma lei específica, não é registrada em cartório, ela tem o regime público. Muito bem. Legal. E temos aqui, gente, ó, além das fundações públicas, temos as empresas públicas, por exemplo, Correios, por exemplo, Caixa Econômica Federal, e temos aqui também, gente, ó, as sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, aqui a Petrobras. Gente, cuidado porque empresas públicas, economias mistas, qual que é a regra? São pessoas jurídicas de regime privado. Empresas públicas, por exemplo, a Caixa Econômica, tá? E sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, Petrobras, são pessoas jurídicas de regime privado. Apesar que, o que se tem entendido hoje? Se for uma estatal, empresa pública ou economia mista, que exercerem uma atividade econômica, regime privado, perdem as prerrogativas do regime público. Agora, se for uma estatal que prestar um serviço público, elas teriam um regime um tanto quanto híbrido. Por que híbrido? Porque conservariam 3 prerrogativas do regime público. Os bens são empenhoráveis, não se sujeitam à falência e também os bens empenhoráveis não estão sujeitos à falência e não pagam lá impostos. Então espera um pouquinho.
Empresa pública ou economia mista, qual que é a regra? Regime privado. Se aprofundando um pouco, empresa pública ou economia mista que prestar uma atividade econômica, regime privado sem problema. Por exemplo, respectivamente, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Agora, tem-se entendido que, se for uma estatal que prestar um serviço público, o regime seria híbrido, um pé no público e um pé no privado. Conservariam 3 prerrogativas: não pagam impostos, os bens impenhoráveis e não se sujeitam à falência. Exemplo disso, Correios, por exemplo, a Infraero. Professor, não deu para colocar em prova para a estatal que presta um serviço público regime híbrido. O que eu faço? Chamo o fiscal? Não, gente. Não deu para colocar regime híbrido, coloque regime privado para estatal. Jamais regime público, ok? Muito bem. Vamos lá então, primeira questão aqui sobre o tema. Vamos lá, gente, ó. As autarquias, são criadas, extintas e organizadas por ato administrativo. Errado por quê, gente? Errado por quê? Se vocês notarem lá no artigo 37, inciso 19 da Constituição Federal, gente, as autarquias, elas serão criadas ou extintas por leis específicas, ou seja, uma lei específica ordinária. Então, pera lá. Para criar ou para extinguir uma autarquia tem que ter uma lei específica ordinária, por mais que elas possam ser organizadas por um decreto que é um ato administrativo, tá, gente? A organização administrativa dela pode se dar por um ato administrativo, por exemplo, por um decreto, uma resolução e tal. Agora, a criação e extinção por lei específica ordinária. Legal. B. Tem a sua criação e extinção submetidas à reserva legal, podendo ter a sua organização regulada por um decreto. Calma lá, criação e extinção submetidas à reserva legal. Beleza, criação e extinção por lei, podendo ter a sua organização regulada por decreto. E essa é a B que nos interessa. Organização pode se dar por um ato infralegal. Agora, a criação e extinção por uma lei formal. C. Tem a sua criação submetida a uma lei formal, mas podem ser extintas por decreto. Errado, extinção também, gente. Se para a criação se exige uma lei formal, princípio do paralelismo das formas, para a sua extinção também. Legal. São criados e organizados por decreto? Não, gente. Criação e extinção por uma lei formal. São criadas e extintas por decreto? Não, gente. Criação e extinção por uma lei formal. Muito bem. Prossigamos então, mais uma questãozinha. As empresas públicas admitem a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa. Espera um pouquinho. Então quer dizer que as empresas públicas, por exemplo, a Caixa Econômica, por exemplo, Correios, podem criar subsidiárias. Podem sim, gente, podem sim. Toda entidade da administração pública indireta, de acordo com o artigo 37, inciso 20, elas podem criar o quê? Subsidiárias. Por exemplo, nós temos lá aquela Cobra Engenharia, que é uma empresa subsidiária lá do Banco do Brasil. Temos a Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras, que é uma economia mista. Muito bem, gente. Qualquer entidade da administração pública pode criar empresas subsidiárias, desde que haja uma lei autorizativa. Questão corretíssima. Além da criação de... Aliás, admitem, né, as empresas públicas a criação de subsidiárias, exigindo-se, para tanto, autorização legislativa. Gente, só um toque importante. O Supremo Tribunal Federal entende que não é necessário uma lei autorizando a criação de cada subsidiária, desde que haja, na lei que autoriza a criação da matriz, esta autorização genérica. De acordo com o Supremo Tribunal Federal, para a criação de uma subsidiária de uma entidade que integra a administração pública indireta, não é necessária, gente, uma lei autorizando a criação de cada subsidiária, desde que, na lei que autoriza a criação da matriz, já exista aí esta autorização genérica. Muito bem. A B fala assim, ó, dispensam para sua extinção lei autorizativa? Não, gente. Lei autoriza a criação e a lei também autoriza a extinção. Integram a administração direta? Não, gente. Integram a administração indireta e não direta. D. Possuem regime jurídico de direito público? Não, gente. Regime privado, no máximo regime híbrido para aquela que prestar um serviço público. Regime público nunca. São criadas por lei? Não, gente. Elas têm autorização por lei, né? A criação é autorizada por lei. Legal. Gente, próximo ponto, poderes da administração pública. Gente, venham comigo aqui no Manual Caseiro, rapidinho. Manual Caseiro, gente, o ponto de número 4, ele vai tratar do quê? Dos poderes da administração pública, gente. As próximas duas questões
vão tratar dos poderes da administração pública. Gente, qual que é o primeiro ponto importante aqui que vale a pena relembrar? Não confundam poderes da administração pública com poderes do Estado, gente. Não podemos confundir os poderes da administração com os poderes do Estado. Por quê? Os poderes do Estado, lá os 3 poderes do Barão de Montesquieu, executivo, judiciário e legislativo, são poderes o quê? Estruturais e orgânicos. Por que estruturais e orgânicos? Porque estruturam e organizam o Estado em 3 funções. Legal. Agora, poderes da administração pública, que é o tema do momento, são poderes o quê? Instrumentais. Por que instrumentais? São instrumentos que a lei confere à administração pública para que a administração pública atue com mais facilidade. São meios, instrumentos que colocam a administração pública num patamar de superioridade se equiparado aos particulares. Legal. E só para relembrar, gente, vamos lá. Quais são aqui os poderes da administração pública? Ó, vamos lá. Temos aqui o poder de polícia administrativa, legal. Temos aqui o poder de polícia administrativa. Nós temos aqui também, gente, ó, o poder regulamentar, muito bem. Além do poder regulamentar, gente, temos aqui o poder hierárquico, que é mais um poder da administração pública, o poder hierárquico. Temos aqui também, coleguinhas, o poder disciplinar, que é mais um poder da administração pública. E para alguns também temos aqui, gente, ó, o poder vinculado, e também para alguns temos aqui, além de todos, o poder, o quê? O poder discricionário. Muito bem, poder vinculado e o poder discricionário. A próxima questão aqui, ela vai tratar do quê? Do poder de polícia administrativa. A gente tem, só para relembrar, poder de polícia administrativa tem um conceito bem completo lá no famoso artigo 78 do CTN, do Código Tributário Nacional. Legal. Mas em poucas palavras, o que é o poder de polícia administrativa? Gente, o poder que a administração pública tem de limitar o quê? Limitar liberdades públicas, limitar direitos e garantias individuais em prol do interesse público. Então, sempre que a administração pública limita uma liberdade individual, uma liberdade pública, em prol do interesse público, tenho certeza, é a administração pública exercendo o seu poder de polícia administrativa. Por exemplo, gente, para que você construa em sua propriedade direito individual de proprietário, é fundamental que você obtenha um alvará de licença que o município expede. E, para tanto, é fundamental que você respeite algumas regras de posturas municipais. Número máximo de andares, no mínimo 1,5 m de recuo para o vizinho. Gente, é o município condicionando o pleno exercício do direito de proprietário ao alvará de licença. E desde que você cumpra regras impostas pela municipalidade. Puro poder de polícia administrativa. Limita o meu direito de proprietário em prol do interesse público. Construções salubres, seguras. E não se esqueçam, hein? Quem tem o poder de polícia administrativa? Somente pessoas jurídicas de direito público, os entes centrais e as autarquias. E outro ponto importante, ó, só para relembrar. Quais são as fases do poder de polícia administrativa? Gente, temos aqui, ó, 4 fases, tá? A fase aqui de ordem de polícia. Gente, ordem de polícia, na verdade, é a regulamentação do poder de polícia administrativa. É a regulamentação do poder de polícia administrativa. Gente, por exemplo, ó, o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, que é uma lei formal, uma lei propriamente dita, é a ordem de polícia administrativa. Limita, por exemplo, o meu direito de ir e vir em alta velocidade em prol de uma rodovia segura, em prol de um trânsito seguro. Então, por exemplo, gente, as leis, os atos normativos que disciplinam o poder de polícia administrativa, o que o particular pode ou não fazer, é a ordem de polícia administrativa. Legal. Temos uma outra fase aqui, gente, que é a fase de consentimento. Algumas atividades privadas, consentimento. Para que você as pratique é fundamental o quê, gente? O consentimento do Estado. Então, por exemplo, para que você conduza a sua motoneta, a sua Honda Bis, é fundamental que você obtenha do Estado um alvará de licença, a sua carteira nacional de habilitação. Muito bem. Temos aqui também, gente, a fase de fiscalização. Por exemplo, quando a administração pública instala um radar numa rodovia,
fiscalizando lá o particular, é a fase aqui de fiscalização. E temos a fase aqui de sanção, que é a penalidade e a punição do indivíduo. Gente, cuidado por quê? Quem é que tem o poder de polícia administrativa mesmo? Somente pessoa jurídica de direito público, os entes centrais e as autarquias. Legal. Qual que é a polêmica? O poder de polícia administrativa, ele é delegável ou indelegável a pessoas de direito privado. Polêmica, polêmica. Por exemplo, ó, para Celso Antônio Bandeira de Mello, esse poder de polícia administrativa, ele é indelegável a pessoas privadas, sob pena de ocasionar um desequilíbrio social. Agora, por exemplo, ó, para Carvalho Filho, Carvalhinho, que é um nobre jurista, um nobre e eminente jurista lá do Rio de Janeiro, Carvalho Filho, gente, o Carvalhinho, né, com todo respeito, ele entende que o poder de polícia administrativa, algumas fases são delegáveis a pessoas jurídicas de direito privado, desde que sejam cumpridos alguns requisitos legais. Então venham comigo, ó. Para José dos Santos Carvalho Filho, ele entende o quê, gente? Quais são as fases do poder de polícia que podem ser delegadas a pessoas jurídicas de direito privado? Ó, o consentimento e a fiscalização, tá, gente? Então, para José dos Santos Carvalho Filho, a fase de consentimento e fiscalização podem ser delegadas a pessoas privadas. E desde que elas sejam integrantes da administração pública indireta, por exemplo, uma empresa pública, desde que haja o quê, gente? Previsão legal. Então, espera um pouquinho. De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, algumas fases do poder de polícia administrativa são delegáveis a particulares, a pessoas privadas. Por exemplo, aqui, ó, o consentimento e a fiscalização. E desde que sejam pessoas jurídicas de direito privado que integrem a administração indireta, por exemplo, uma empresa pública, economia mista, e desde que haja autorização legal. Professor, e por que você insiste nesse entendimento aí do Carvalhinho? Porque é o entendimento adotado pela banca CESP, a sua banca. Venham comigo aqui, vamos aqui à questão de prova, ó, vamos lá. O poder de polícia, indelegável. Errado porque, gente, o CESP, ele não adota o entendimento de Celso Antônio Bandeira de Mello, tá? Por tal entendimento, realmente seria indelegável. B, é delegável no âmbito da própria administração pública e em todas as suas dimensões, a pessoas jurídicas de direito privado e também a particulares. Primeiro erro, não são todas as dimensões do poder de polícia que você delega. Somente que dimensões? Consentimento e fiscalização. Ordem e sanção indelegáveis. Legal. E outro erro, gente, são delegáveis a pessoas jurídicas de direito privado, desde que integrantes da administração pública indireta e jamais delegáveis a particulares. C. É suscetível de delegação no âmbito da própria administração pública, desde que o delegatário não seja pessoa jurídica de direito privado. Gente, na verdade não. Errado por quê? O delegatário, aquele que delega, gente, o poder de polícia administrativa, será sempre o quê? Pessoa jurídica. Aliás, aquele que recebe a delegação do poder de polícia administrativa, o delegatário, ele pode ser sim uma pessoa jurídica de direito privado, desde que integre a administração indireta e desde que haja a previsão legal. O delegante será sempre pessoa jurídica de direito público, os entes centrais ou autarquias. O delegatário, ele pode ser sim uma pessoa jurídica de regime privado, desde que integre a administração indireta e desde que haja previsão legal. Muito bem. D. Pode ser delegado em sua dimensão fiscalizatória a pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração pública. Yes é a D que nos interessa. A dimensão fiscalizatória, além do consentimento, podem ser delegados à pessoa privada, desde que integre a administração pública indireta. Yes. Por que a E é falsa? A E é falsa. Pode ser delegado em suas dimensões legislativa e sancionadora a pessoa jurídica de direito privado que integra a administração pública. Não, gente. A dimensão legislativa é a ordem de polícia, indelegável. E a sancionadora também é indelegável. Somente que fases são delegáveis? Fiscalização e o consentimento. Então, realmente é a D que nos interessa. Beleza? Vamos lá, então, gente, prossigamos. Mais uma questãozinha, mais uma travada aqui. Vamos lá, volta para cá. Mais uma questãozinha, gente, que tem relação com o poder de polícia. Aliás, que tem relação com o poder de polícia administrativa. Vamos lá, gente, ó. Vamos lá. Determinada autoridade sanitária
após a apuração de infração em processo administrativo próprio, aplicou a determinada farmácia a pena de apreensão e inutilização de medicamentos que haviam sido colocados à venda, sem licença do órgão sanitário competente, por violação dos dispositivos nas normas legais e regulamentares pertinentes. Nessa situação hipotética, a autoridade sanitária exerceu o poder hierárquico em sua acepção de fiscalização de atividades, b. poder hierárquico em sua acepção da imposição de ordens, c. disciplinar em razão de ter apurado a infração e aplicado penalidade, d. regulamentar em razão de ter constatado violação das normas regulamentares pertinentes e de polícia, em razão de ter limitado o exercício do direito individual em benefício do interesse público. Vamos lá, gente. Quando a administração pública, ela condiciona o exercício de uma atividade privada, por exemplo, comercialização de medicamentos, a regras que são de interesse público, é puro poder de polícia administrativa, gente. Então, realmente é a que nos interessa. Gente, poder hierárquico não é o caso por quê? É o poder que a administração pública tem de organizar a sua estrutura e, principalmente, estabelecer entre órgãos e agentes públicos uma relação de hierarquia e subordinação. Legal. Poder disciplinar também não é porque é o poder que a administração pública tem de aplicar o quê? Sanções administrativas a qualquer pessoa que esteja sujeita à sua disciplina, em regra, os agentes públicos. Legal. E o poder regulamentar ou normativo, diz que não é o caso porque, através dele, o que a administração pública faz? Ela expede regulamentos para viabilizar a correta aplicação da lei, decretos, portarias, dentre outros. Então, realmente, aqui, gente, é o poder de polícia administrativa. Gente, eu insisto, dá para ser feliz. Dá para ser feliz. Próxima questão, super batuta, super joia. Ela vai tratar do quê, gente? Ó, ela vai tratar do tema, volta para cá, filho. Ela vai tratar do tema aqui, gente, ó, agentes públicos. Gente, o que é um agente público? Todo aquele que exerce uma função pública. Então, agentes públicos são todos aqueles que exercem uma função pública. Temos várias categorias. Por exemplo, aqui, ó, os agentes políticos, a alta cúpula, por exemplo, os parlamentares. Temos aqui os militares. Militar é todo aquele que é regido por um regime militar. Muito bem. Temos aqui também, gente, ó, os agentes administrativos, que têm uma relação profissional com o Estado. E também temos aqueles particulares em colaboração com o Estado. Os particulares em colaboração com o Estado. Agentes delegados, os agentes credenciados, dentre outros. Legal, gente? E não se esqueçam aqui que o agente administrativo, nós temos 3 subcategorias. Temos lá o empregado público, que é regido pela CLT. O que é a CLT mesmo? Consolidação das leis trabalhistas. Empregado público, que exercerá um emprego público permanente, né, desde que aprovado em concurso. Temos o servidor temporário. Gente, o temporário que é contratado com ou sem concurso público, é discricionário, ele é regido pelo REDA. O que é o REDA? Regime Especial de Direito Administrativo, aplicável aos temporários. E temos aqui, gente, os servidores públicos. O que é um servidor público, professor? Todo aquele que exerce um cargo público. E se for um servidor público civil federal, qual que é a lei que irá regê-lo? Lei 8.112 de 90. Você em muito pouco tempo. Legal? Então, servidor público, todo aquele que ocupa um cargo público. E se for um servidor público civil federal, Lei 8.112 de 90. Legal? Vamos lá então, questão de prova, hein? No que tange o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, assinale o que é correto. A Lei 8.112 reúne as normas aplicáveis aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das empresas públicas federais. Errado porque empresa pública federal é CLT, não nos interessa. B. Tanto os servidores estatutários quanto os seletistas submetem-se ao regime jurídico único da Lei 8.112. Não, gente. Somente aqueles regidos por um estatuto e não os seletistas. Muito bem. C. Os cargos públicos do Legislativo e do Judiciário são criados por lei e os dos órgãos do Poder Executivo por decreto de iniciativa do Presidente da República. Errado, gente. Qualquer cargo público será criado ou, em regra, extinto por lei. Criação
por lei e a extinção em regra por lei. Por que extinção em regra por lei, gente? Porque se for um cargo público vago, ele pode ser o quê? Extinto por um decreto autônomo do presidente da República. Cuidado com isso. D. O regime estatutário, por exemplo, a Lei 8.112, é o regime jurídico próprio das pessoas jurídicas de direito público e dos respectivos órgãos públicos. E essa é a D que nos interessa, gente. O regime estatutário se aplica a quem, em regra, pelo menos, pessoas jurídicas de direito público, os entes centrais, União, Estados, municípios e DF, e também as autarquias, incluindo as fundações autárquicas e as autarquias especiais, pessoas de direito público. E para cada esfera de poder existe uma lei própria. Por exemplo, esfera federal, Lei 8.112 de 90, tá, gente? Então, realmente, aqui é a D que nos interessa. E aí fala assim, ó, consideram-se cargos públicos apenas aqueles para os quais se prevê o provimento efetivo, permanente. Errado, gente. O cargo pode ser um cargo efetivo ou permanente ou um cargo em comissão. Livre nomeação e livre exoneração. Beleza. E para fechar a conta aqui, qual que é o próximo tema? A gente vem comigo aqui. Opa! Ponto de número 6. Vamos tratar do tema responsabilidade civil do Estado. Responsabilidade civil do Estado, que é estampada aqui no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, responsabilidade civil do Estado. Gente, não se esqueçam do quê? As pessoas jurídicas de direito público, entes centrais e autarquias, né? Em suas diversas modalidades. E as pessoas jurídicas de direito privado, que prestam serviço público, empresa pública, economia mista, desde que prestem um serviço público, e os delegatários, particulares que têm a delegação para prestar um serviço público. Então, volta. De acordo com a Constituição, pessoa jurídica de direito público, entes centrais e as autarquias, e de direito privado que prestarem um serviço público, empresa pública, economia mista e delegatários, né, particulares que prestarem um serviço público, responderão objetivamente por eventuais danos que os seus agentes provocarem a terceiros. O que é uma responsabilidade objetiva? Para que a vítima seja indenizada pelo Estado, basta a prova do fato, do dano e do nexo causal. Legal. Só que, qual que é o entendimento que prepondera? Se o dano for provocado por uma ação do agente público, responsabilidade objetiva. Basta a prova do fato, do dano e do nexo causal. A vítima não precisa comprovar nem a culpa e nem o dolo ao agente público. Só que, se o dano decorrer de uma omissão, tem-se entendido que, em regra pelo menos, será uma responsabilidade subjetiva. Por que subjetiva? Além de comprovar a vítima, o fato, o dano, o nexo entre o fato e o dano, deverá comprovar o quê, gente? A omissão do Estado, a culpa do Estado, responsabilidade subjetiva. Então, espera um pouquinho. Para o CESP, dano provocado por pessoa jurídica de direito público ou privada que prestar um serviço público que decorreu de uma omissão, responsabilidade objetiva do Estado. Basta a prova do fato, dano e nexo causal entre o fato e o dano. Dispensável comprovação de dolo ou culpa. Agora, se decorreu de uma omissão do agente público, em regra, pelo menos, é uma responsabilidade subjetiva do Estado. Para que a vítima seja indenizada, é fundamental o que? A prova do fato, do dano, do nexo causal e da omissão do Estado. Da culpa do Estado. Responsabilidade subjetiva. Muito bem. Vamos lá, então. Questão de prova. Vamos lá. A responsabilidade do Estado por conduta omissiva prepondera que é subjetiva. Fato, dano, nexo causal e a culpa, omissão, a negligência do Estado. A é objetiva. Paro por aqui porque é subjetiva. B é objetiva. Paro por aqui porque é subjetiva. C caracteriza-se mediante a demonstração de culpa. Beleza, subjetiva. Dispensando-se para tal a demonstração do dano, não, gente. Comprova-se o que? A culpa, o dano, o nexo causal e o fato. Legal. D. Caracteriza-se mediante a demonstração de culpa, do dano e do nexo causal. Yes! É a D que nos interessa. A gente aqui a setinha está bêbada, tá? A setinha tomou Rivotril com cerveja. De acordo com o gabarito oficial, é a D que nos interessa, tá, gente? Caracteriza-se mediante a demonstração de culpa, ou seja, subjetiva.
é uma responsabilidade civil subjetiva do Estado. Gente, tem só que cuidado, hein? Nós temos algumas exceções em que mesmo que decorra de uma omissão, em que mesmo que decorra de uma omissão será objetiva, tá? Quais são as exceções? Danos provocados aos usuários do sistema público de ensino, aos detentos e também quando você é vítima de um erro médico, no hospital público. Por mais que decorra de uma omissão, ela é o quê? Objetiva. O que é uma exceção, tá? Porque se decorre de uma omissão, em regra é subjetiva. Paro por aqui então. Beijo no coração, muita paz a vocês e é isso aí, tá, gente? Qualquer coisa, deem lá um toque pra mim no Facebook, lá no Orkut, no ICQ, onde vocês quiserem, tá? Tudo de bom, muita paz e até a próxima, valeu!